Sabe qual é o maior sarcasmo, ironia da vida? É a gente querer coisas ou imaginar coisas que estão muito além do que a gente pode estar. É a gente querer coisas, é a gente imaginar coisas e não estar correlacionado com a nossa realidade agora. É você imaginar, é você entrar dentro, por exemplo, da sua rede social e falar de futebol, né? Mas você não é profissional de futebol, é você falar de medicina, é você escolher aquele time e defender com paixão, mesmo que ele esteja errado. Você é assim? Não. Se você é ou não é, vamos ver então agora falar um pouco disso que acontece com todos nós diariamente e passar algumas dicas para vocês do tempo de vida, do que é as coisas importantes para a gente. Tá curioso? Senta bem na cadeira aí, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais uma viagem do conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Hoje a gente vai explanar um pouquinho sobre aquelas questões da vida. Depois que a gente chega aí, passa dos 50, a gente começa a olhar para trás e ver toda aquela trajetória. E você aprende que cada década que tu vê alguma coisa, que tu sente, tu olha com outros olhos, tu sente de maneira diferente. Então eu recomendo para vocês verem aqueles filmes que vocês viram na sua infância, na sua juventude. Veja o filme de novo. Lembre das sensações que você saiu lá do cinema ou que você viu em casa e compare com você agora. Essas diferenças são enormes, porque cada vez nós temos uma percepção diferente. Cada vez mais a gente tem novas experiências, novos conhecimentos e a gente transforma isso. Mas tudo começa lá na juventude. Vamos dar uma olhadinha? Quando somos mais jovens, queremos mudar o mundo, transformar as coisas, acabar com as injustiças. Defender os mais fracos. Tudo parece mais simples, porque temos a energia, a disposição, a certeza de poder fazer alguma coisa. Mas não temos o conhecimento de fato, não entendemos os mecanismos de como as coisas realmente funcionam, ou o poder para essa transformação. Nessa fase, temos tempo e vigor, mas não temos a experiência, a sapiência e o poder financeiro, de fato, para mudar algo significativo. Quando somos crianças, queremos que o tempo passe rápido. Imaginamos o que seremos na vida, o que teríamos. Estamos aprendendo o básico de tudo, e tudo parece lento. Uma boa parte de nós não tem preocupações ou agruras. Já dizia Nelson Rodrigues, a vida é como ela é. Quando nos tornamos adolescentes, muitos querem essa fase acelerada, para nos tornarmos adultos, sermos senhores do nosso destino e de nós mesmos, irmos e virmos, fazermos as nossas escolhas e vontades. Só que a gente esquece que há bem pouco tempo estamos aprendendo a comer, a tomar banho, a fazer as coisas de casa. A maioria de nós quer sair da vida coletiva de família para a individualidade, ser independente. Depois, quando nos tornamos adultos, ficamos com a nostalgia da infância, da comida da vovó, da mamãe, das festinhas de aniversário do colégio, da velha turma. Já dizia a banda Legião Urbana, tempo perdido. Eu diria tempo amado e aproveitado. A maioria de nós ingressa na vida adulta trabalhando muito, se esborrachando em bicos, trabalhos braçais. Come mal, dorme mal, tudo em nome do dinheiro, ou enquanto se prepara para uma profissão ou em busca de um sonho. Mas é aqui que as coisas se agravam. Há o pessoal que se dedica apenas aos prazeres mundanos, às delinquências, às frustrações, o que pode ser uma fase ou pode se tornar sequelas a serem descobertas mais tarde. A vida cada vez mais é competitiva e elitista, e as frustrações podem ser o gatilho para o descaminho. Para o pessoal muito materialista, o acúmulo exacerbado pode parecer um bálsamo. Mas quanto mais se tem, mais se quer, e você acaba se isolando do mundo. Passa a ter mais preocupações, mais desconfiança, muito mais estresse e qualidade de vida bem menor. Depois de tempos, se gasta esse mesmo dinheiro que você acumulou durante anos para poder recuperar aquilo que você tinha antes, a sua saúde, e voltar a ter qualidade de vida. O ex-presidente José Mujica, do Uruguai, definiu bem isso em uma entrevista ao jornal El País em 18 de setembro de 2015. Inventamos uma montanha de consumo supérfluo. E é preciso jogar fora e viver comprando e jogando fora. É o que estamos gastando, tempo de vida. Porque quando eu compro algo, ou você, não compramos com dinheiro, compramos com o tempo de vida que tivemos de gastar para adquirir esse dinheiro. A única coisa que não se pode comprar é a vida. A vida se gasta, a vida se vai.
e é miserável gastar a vida para perder a liberdade. A vida para todos nós é diferente. As sensações que a gente tem é individual para cada um de nós. Então, muitas vezes você raspa o braço na porta. Tem gente que sente muita dor, tem gente que não sente dor nenhuma. Então, essa sensibilidade, isso tudo é de cada um de nós. Isso tem muito a ver com a cultura que a gente viveu. Um dos maiores arrependimentos das pessoas foi não ter dito eu te amo, foi não ter dado aquele abraço, foi ter brigado com seu pai, com um amigo seu, e você se lembra, por aquela besteira a gente não está mais junto hoje. Então Bruno Wiley disse no seu livro, antes de partir, disse: eu gostaria de ter tido coragem de fazer aquilo que eu queria fazer e não o que os outros esperavam. Então fica de reflexão. Mas vamos seguir em frente. A vida não é um conto de fadas. Por mais abastado que você seja, você vai passar por dificuldades e ter fases ruins, boas e ótimas. E aí está a grande magia da vida, que você precisa estar preparado para poder lidar com ela. Muita gente fica imaginando o futuro, se preparando para ele, mas não vivendo o presente. Outras vezes você se lembra do passado, a todo momento se apega àquele momento maravilhoso, como se fosse hoje, e não vive o presente. Portanto, não vive o teu dia a dia, o presente, e fica no automático. Não está mais no passado e nem no futuro, que não chegou. Portanto, você acaba não vivendo. A vida é dinâmica de mudanças e de desafios. Podemos estar aqui agora e não estar daqui a minutos. A maioria das pessoas que têm uma enfermidade grave passa a encarar a vida de forma diferente. Valorizam cada momento do seu dia. Agradece por estarem aqui. A sua respiração é sentida de forma muito mais intensa. É um despertar de aprimoramento e sentimento do valor da vida. O hoje agora se chama presente, regalo em espanhol. Por isso devemos agradecer mais um amanhecer, mais um dia de vida, mais uma extensão do nosso tempo aqui. O método japonês de administração Kaizen diz que o dia de hoje sempre será melhor que o dia de ontem. Ou seja, você está sempre se aprimorando, crescendo e evoluindo a cada dia. A experiência dos seus erros, dos seus fracassos, hoje abriram as portas do seu sucesso amanhã. A vida é feita de bons momentos e maus momentos. É a chamada roda da fortuna. Então, às vezes você está muito bem, está tudo tranquilo, daqui a pouco acontece alguma coisa que balança os seus pilares. Meu amigo, isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Por mais rico que você seja, por mais bem de vida que você esteja, as coisas no seu caminho vão se modificando. Porque se não tivesse esse tipo de coisa, coisas boas e ruins, a gente seguiria numa linha reta. Mas a nossa vida nunca é na linha reta, porque os acontecimentos em volta da gente, as pessoas em volta da gente, estão sempre em constante mudança. Você casa com alguém ou você tem uma namorada, daqui a 5, 10 anos, 20 anos, ela vai ter outra cabeça, totalmente diferente daquela época. Então é importante que a gente sempre esteja crescendo, né? E se você não estiver crescendo, eu, por exemplo, continuo crescendo para os lados, né? Faz parte, né? Mas continuo crescendo, não mais para cima. Mas falando sério, assim, pensando, a gente pode crescer mentalmente, a gente pode crescer espiritualmente, fisicamente também, né? Então isso é importante para cada um de nós termos um projeto, termos uma visão para frente. Isso faz com que a gente mude, isso faz com que a gente aprenda, até porque nós não vamos ficar aqui sempre, né? A gente tem um tempo predestinado aqui embaixo, então isso é importante. O que vamos levar daqui? Você pode ser o maior milionário, você chegou aqui pelado e vai voltar praticamente pelado. Você vai levar emoções, você vai levar amizades, você vai levar pensamentos e conhecimento. Vamos dar uma olhadinha um pouco mais nisso na nossa amiga Cora Coralina? Cora Coralina disse: o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Nós constituímos um conjunto de ações, emoções, escolhas. Somos o produto do que realizamos repetidamente. As nossas conquistas vêm de diversas formas. Para uns, pisando em cima dos outros, utilizando pessoas, ferindo-as e magoando-as. Esses sempre acabam isolados, com poucas amizades e nas dificuldades sozinhos, ou com seus comparsas. Para os mais nobres de espírito, as conquistas vêm gradativamente, sendo comemorada a cada etapa, sendo como um alicerce de uma escada, construindo degrau por degrau. Tenha orgulho de olhar para trás e saber que tudo que você fez foi o seu melhor. Não se culpe pelos erros, utilize-os como aprendizado. Observe o que as pessoas fazem, como elas agem, não o que elas te falam. As palavras podem ser sedutoras e enganosas, mas as ações definem as pessoas. As suas escolhas também mostram isso.
Procure respeitá-las. Entenda, as pessoas não são perfeitas, portanto nem tudo que elas fazem vai te agradar. Elas têm direito à escolha e o ciclo da vida delas vai influenciar nos seus caminhos e nas suas escolhas. Você tem outro caminho, outra visão, outra maneira de enxergar as coisas. Agradeça sempre o que você tem. Seja grato por isso. E não estou falando de filosofia ou de religião, mas de consciência, bem-estar e reflexão. Cumprimente sempre profissionais que te servem ou te prestam um serviço. E quando eles fizerem um bom serviço, elogie-os. Exemplo, o motorista de ônibus, o garçom, a pessoa que faz a faxina. Mantenha sempre esse espírito com eles. Uma das formas de bem viver é o estoicismo, que teve início lá na Grécia Antiga, se popularizou em Roma e é citado até os dias de hoje. O estoicismo é uma escola de filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio, na Grécia, lá em Atenas, aí pelo século III a.C. E o que ele diz? Agir de acordo com a razão e não com a emoção. Se concentrar no que você controla e não se preocupar com o que você não pode controlar. Aceitar o destino sem reclamações e tentar fazer o melhor possível. Agradecer o que você tem e não ficar se queixando do que você não tem. Seja educado, generoso e saiba perdoar os outros. Ser calmo e não apegado a bens materiais. Ter sabedoria prática. Ser justo, confiante, corajoso e disciplinado. O estoicismo pode nos ajudar e nos guiar nesse mundo cheio de distrações. Algumas palavras de pessoas que se destacaram na história. Homens fracos esperam por oportunidades. Homens fortes as criam. Orison Swell Martin. Por natureza, os homens são próximos, a educação que os afasta. Confúcio. Procure descobrir o seu caminho de vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Chico Xavier. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão. Você nunca deve ter medo do que está fazendo, quando está certo. Rosa Parks. Saber encontrar alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Jorge Bermanus. Cada um de nós tem o seu tempo, tem os seus limites, tem os seus conhecimentos. Muitas vezes, para uma pessoa, por exemplo, um celular, ou por exemplo, um problema no seu chuveiro é o fim do mundo. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir resolver. O que eu faço agora? Com quem eu falo? Porque aquela pessoa está tão absorvida por aquele problema que ela não consegue ver o que está em volta. Então as pessoas têm seu tempo. Para você que está olhando de fora, isso é muito simples. Ah, mas eu vou ali na ferragem, compro uma resistência, troco e acabou o problema do chuveiro. Mas para aquela pessoa que está com um problema, ela não enxerga assim. Então procure sempre, olhar essas pessoas, pensar nelas e imaginar que elas têm um tempo. Então você pode ter começado com ela lá desde criança, mas a evolução dela é diferente da tua. A velocidade com que tu absorve as coisas é diferente. Para você, por exemplo, um problema familiar é gigante. Para aquela outra pessoa não é. Para outra pessoa nem tem essas relações. Então é muito importante. Deixa um like pra gente aí, comenta se você gostou, se você é parecido com isso, e se você tem algum problema, vamos deixar ali. Vamos ajudar o canal, a gente se vê no próximo capítulo e beijo no coração e até a próxima, pessoal.